Bem, dando continuidade ao nosso curso, nós entramos agora no módulo 7. O item é o 9, avaliação de desempenho. O item 9.1 fala sobre generalidades. A organização deve determinar a. O que precisa ser monitorado e medido. Orientações. O projeto normalmente define o que deve ser monitorado e medido, o critério de aceitação e as tolerâncias aceitáveis. Por exemplo, comprimento de uma mesa, peso da massa de bolo, tensão na tomada, cor do tecido, etc. O pessoal da qualidade, em função do histórico dos processos, define as amostragens a serem analisadas, realiza e registra as inspeções, identifica não conformidades, direcionando correções e ações corretivas para os responsáveis realizarem. Então, aqui um resumo. A organização ela deve determinar o que precisa ser medido e monitorado, né? Dentro do seu processo. O que você vai medir e monitorar, algo que nós já estamos também em alguns itens lá atrás. Qual característica do seu produto, ela deve ser monitorada, qual característica deve ser medida. Ok? 9.1b. Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos. Por exemplo, se o tampo de uma mesa tem especificação de 2 metros, mais ou menos 0,5 centímetros de comprimento, o que executar de acordo com os métodos determinados? Como eu faço essa medida? Como eu leio, analiso e avalio o resultado? Uma trena de 5 metros pode ser definida como instrumento de medição e o método pode ser enganchar na ponta, esticar e ler o valor medido. Deve-se avaliar o resultado da medida, que deverá estar por volta de 20 centímetros da medida a ser lida. Se a medida está dentro das especificações, ela é aprovada. Se não está, é reprovada. E uma não conformidade, então vou aqui grifar como sempre fazemos, né? É documentada. Então, quando um produto está não conforme, eu medi o produto que estava fora das especificações, eu documento. Esse foi um exemplo simples, mas um ensaio químico pode ter seu método de realização definido em uma norma da ABNT. Por vezes o processo é bastante complexo, assim como os outros processos de serviço e de produção. C. Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados? Quando eu devo medir e monitorar um produto? Quando medimos o tampo da mesa? Em que momento? Pode ser em várias ocasiões, como quando a madeira do tampo for cortada, quando a madeira for lixada, quando a madeira for pintada, quando a mesa estiver pronta e assim por diante. Então, esses são alguns exemplos, né? Poderia medir no recebimento e várias fases do processo. Então, quando fala que quando devemos medir e monitorar, é definir os estágios de medição e monitoramento, em quais operações eu devo medir e monitorar os requisitos do produto e serviço, tá? O item D, quando os requisitos de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Bom, aqui tem um exemplo. A cada 50 mesas
fazemos uma análise dos resultados para verificar se as variações encontradas e avaliar se o monitoramento está adequado. A variação está dentro do esperado ou está muito grande? Temos que mudar o equipamento de medição ou verificar sua calibração, etc. Né? Normalmente existem alguns critérios para definir também a quantidade de peças a serem medidas. Pode usar o estudo de capabilidade, que vai dar a capacidade da sua máquina em produzir produtos bons, e aí você define a frequência com base em estatística, em base em matemática, né? Um embasamento matemático, estatístico. Você também pode, por experiência, determinar uma quantidade, né, definir quando ele deve ser avaliado e medido, né? Qual a periodicidade disso? Com base em sua experiência, você sabe que a peça ela não tem muita variação, então o serviço, então só vou avaliar ela uma vez no setup ou no processo, no início do processo. Tem processos que precisam de uma avaliação com uma periodicidade maior no início, no meio e no fim, né? O que deve ser feito? A organização deve avaliar o desempenho do sistema e eficácia do sistema de gestão da qualidade. A análise crítica a ser realizada pela alta direção é uma das ferramentas porque avalia os indicadores de desempenho nos processos. Então, ele fala que a análise crítica, dentro do requisito de análise crítica, ele fala com a avaliação dos processos, tá? Não conformidades, ações corretivas, auditorias internas, etc. Consegue visualizar o desempenho dos processos, produtos e do sistema, tá, de gestão da qualidade. A organização deve reter informação documentada, apropriada como evidência dos resultados. Então, aqui mais uma vez ela deve reter informação documentada. Tá? Isso significa que toda medição ela tem que ter evidência de que realmente foi medido. Então anoto, registro em algum lugar. Tá? A norma pede evidências dos resultados. Isso significa registros de monitoramento e medição, análise e avaliação. Ok? Satisfação do cliente. Isso nós já vimos um pouquinho lá, com o chamado foco no cliente, no item 5 da alta direção. E aqui mais abrangente, aqui mais ele vai explicar um pouco mais de como nós podemos atender esse requisito da norma. Tá? A própria norma ela já deixa bem claro. A organização ela deve monitorar as percepções do cliente do grau em que suas expectativas foram atendidas. A organização deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente essas informações. Então, fala assim, a organização deve determinar os métodos para obter essa medição, essa análise, enfim. E ele dá alguns exemplos agora nessa nota. Exemplos de monitoramento da percepção de cliente pode incluir pesquisa sobre o produto e serviços entregues, reuniões com clientes, análise de participação no mercado, elogios, pleitos de garantia e relatórios de distribuidores. Então, aqui tem a pesquisa de satisfação, índice de reclamação, se diminuiu ou aumentou sua participação no mercado naquele cliente específico, em reuniões com o cliente, o feedback dele, pleitos de garantia, quando há pleitos de garantia de evolução dos serviços, relatórios de distribuidores em alguns tipos de serviços, tá? São evidências para monitorar e analisar
criticamente a satisfação do seu cliente. Você define uma meta índice de satisfação ou um índice geral, né, de devolução, de percepção, de reclamação, e define isso como satisfação do seu cliente. Existem alguns outros métodos mais avançados onde você aplica o benchmark, né, comparando os seus critérios com os seus concorrentes. Então você fala, olha, o meu produto em relação ao concorrente, você não precisa pôr o nome do concorrente, em relação ao concorrente, porque às vezes você tem 10 concorrentes numa empresa, e aí fala, meu produto em relação ao concorrente, que nota você dá para mim, que nota você dá para o meu concorrente? E aí a última pergunta que você pode fazer é, qual é a minha participação de mercado dentro da sua empresa? Aí ele fala, por exemplo, é 30%. Aí você sabe que você tem ainda 70%, 70% ainda para crescer do seu mercado dentro dessa determinada empresa. Então você analisa os seus pontos fracos em relação ao concorrente e avalia o tanto que você ainda pode crescer dentro daquela organização. Então é um tipo de pesquisa de satisfação que vai agregar bastante valor para a organização. E difícil de se ver é difícil de se ver esse tipo de pesquisa de satisfação aplicada, tá? Bom, a percepção do cliente, ela pode ser monitorada de várias formas: pesquisas, reuniões, feedbacks, reclamações, elogios, etc. Podemos usar todas essas entradas, uma ou algumas delas. A pesquisa de satisfação é mais usada, entretanto, algumas vezes fica vago qual a quantidade de amostragem deve se retirar do conjunto dos clientes e toma-se por base a porcentagem. Por exemplo, são 1000 clientes e o responsável determina que vão ser contatados 10% dos clientes, isto é, 100 clientes. Isso é uma amostra enorme? Nem sempre podemos usar porcentagem para fazer a amostragem de lote. É preciso usar o nível de qualidade aceitável existentes, né? Nível de qualidade existente, normas publicadas pela ABNT para definição de amostras, funções de riscos aceitáveis. Eu queria abrir um parênteses aqui, quando fala em satisfação do cliente. Existem algumas normas, tá? Eu tô aqui na norma para não errar mesmo. Bom, nós temos algumas normas. Tem a ISO 1001, gestão da qualidade, satisfação do cliente, diretrizes para códigos de condutas para organização. A ABNT NBR 1002, gestão da qualidade, satisfação do cliente, diretrizes para tratamento de reclamações na organização. NBR 1003, né? Gestão da qualidade e satisfação do cliente, diretrizes para resolução externa de litígios da organização. A 1004, que fala sobre gestão da qualidade e satisfação do cliente, diretrizes para monitoramento e medição. Então, você pode usar todas, ou essa última, 1004, que ela fala sobre diretrizes de como executar essa avaliação. Item 913, análise e avaliação. A organização ela deve analisar e avaliar dados e informações provenientes de monitoramento e medição. Os resultados da análise devem ser usados para a conformidade de produtos e serviços, dados de inspeções e ensaios em produtos e serviços, dados de não conformidade, correção e ação corretiva em produtos e serviços, em todos os processos da compra,
de materiais até a pronta entrega. O grau de satisfação do cliente. Então aqui, o que eu tenho que fazer, resumir nesse item, o que eu tenho que analisar e avaliar, quais são os indicadores, quais são os dados que eu tenho que avaliar. O primeiro é a conformidade do produto, ok? Que eu já citei. O segundo é o índice de satisfação do cliente, o grau de satisfação do cliente, que é dados de pesquisas, reuniões com os clientes, garantia de assistência técnica, etc. O item C, o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade. Essa é uma dificuldade para as organizações colocar como indicador, né? É muito difícil você ver uma organização utilizando esse indicador de forma assertiva. Como que eu posso, quais são esses indicadores, né? Quais são alguns exemplos? Satisfação e retroalimentação das partes interessadas pertinentes. Extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados. Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços. Não conformidades e ações corretivas. Resultado de monitoramento e medição. Resultados de auditoria. Esse aqui também é bastante usado, né? Os resultados da auditoria me mostram o sistema de gestão como um todo. E o desempenho de provedores externos. O item D, a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Então aqui eu posso colocar os dados de não conformidades e das ações tomadas, né? Ou se você tiver na sua planilha de avaliação de riscos e oportunidades, ela pode te gerar alguns gráficos interessantíssimos. Quais são, onde estão os maiores riscos da organização, que tipo de risco são os mais impactantes dentro da organização. Então você pode ter diversos dados aí, entre eles esses de não conformidades, né, em relação às ações tomadas. O desempenho de provedores externos também, então aquilo que nós vimos no item 8.4, nós vamos avaliar aqui os dados de avaliação e reavaliação dos provedores internos, conforme nós já vimos anteriormente. O F, a necessidade de melhoria no sistema de gestão da qualidade. Dados de análise crítica da alta direção, de não conformidades, de ações corretivas e de avaliações de riscos, de satisfação de clientes e etc. Então, o que precisa ser melhorado no sistema de gestão da qualidade? Nota: métodos para analisar dados podem incluir técnicas estatísticas. Aqui diz que você pode usar gráficos, técnicas estatísticas para demonstrar essas avaliações, o que é muito comum, tá? Não só número, mas pode utilizar de gráficos. Um item também bastante importante, 9.2.1, auditoria interna. A organização deve executar auditorias internas a intervalos planejados para prover informações sobre o sistema de gestão da qualidade. Fala aqui sobre intervalos planejados. O que quer dizer isso? Você tem que ter um plano de auditoria interna ou planejamento de auditoria interna, onde você vai determinar a frequência que as auditorias serão realizadas, se anual, se semestral, se mensais, enfim, a organização define, tá? Ela deve estar em conformidade com os requisitos da própria organização e do seu sistema de gestão da qualidade, que é aqueles procedimentos, as leis da empresa, os procedimentos da própria organização que ela definiu e os requisitos da ISO. Aí sim, os procedimentos e requisitos que a ISO determina que você atenda, aqueles que eu risco sempre ali, tá? Está implementado e mantido eficazmente. O sistema ele tem que estar implementado e mantido eficazmente. No primeiro momento ele tem que estar implementado. No segundo eu tenho que verificar se ele está mantido, né? Se a eficácia do sistema de gestão da qualidade ela continua, porque no primeiro momento ele pode estar mantido,
mas muitas organizações trocam os profissionais e o sistema ele perde a sua eficácia da implementação, ele deixa de estar mantido, ele tem uma quebra. Eu auditei recentemente uma organização e por algum motivo houve uma quebra no sistema de gestão da qualidade. Nós implementamos todo o sistema, passou pela auditoria, certificou sem nenhuma não conformidade e na auditoria interna houve a quebra do sistema de gestão, não houve a continuidade. Tá? Então, ser uma não conformidade nesse requisito, né? A quebra do sistema de gestão, a falta de continuidade. Aquelas empresas que falam, olha, vamos arrumar tudo na época quando o auditor chegar, esconde, arruma. Isso com certeza, um auditor experiente, esse tipo de coisa não passa desapercebido, tá? Em relação ao item A, quer dizer que deve ser verificado se os processos e sistemas de gestão da qualidade atendem os requisitos da ISO e da própria organização, porque a organização pode ter mais requisitos que a ISO, por exigir um planejamento estratégico. É aquilo que eu falei, a ISO ela pede alguns requisitos, mas a sua empresa pode pedir muitos outros. Né? Você pode ter muitos outros requisitos para atender o que a direção determinou. Então, podemos ter mais procedimentos, mais registros, mais itens a serem auditados. Tá? O item B. Não basta o processo teórico, documentado, ou não, estar atendendo. Ele tem que existir e estar funcionando. Então não basta processo teórico, documentado ou não. Não adianta. O auditor ele vai ver se o processo está funcionando. Foi muitas auditorias aí. Você pergunta, olha, você tem procedimento para isso? Falo, não, não tenho, né? Norma não exige, não tem problema. Então vamos ver na prática se esse processo funciona e na prática não funciona. Então seria mais interessante ter ali um procedimento e funcionar o sistema ao invés de não ter procedimento e não estar funcionando. O contrário também é verdadeiro. Às vezes tem um procedimento, isso é um dos piores. E na prática acontece exatamente o contrário do que está escrito no procedimento. Você fala, olha, seu procedimento é escrito A, B, C e D. E você está me demonstrando que você faz E, F e G. Não pode. Ou então o procedimento ou a prática não atendem aos requisitos da norma. Fala, peraí, mas a norma pede isso? Você escreveu isso no seu procedimento, não é coerente com a norma e a prática muito menos coerente. Né? Então temos que tomar muito cuidado. Anota os subitens 921 e 922, de forma geral, já estavam na versão 2008 da norma. Nesta versão, o procedimento documentado deixou de ser exigido, né? Então, aqui era obrigatório ter um procedimento de auditoria interna. Deixou de ser exigido e a exigência de registros foi alterada para informação documentada. Então, todo lugar onde pedia, olha, evidencie com registros, não, me evidencia através de informação documentada. O item 922, auditoria interna. No item A organização ela deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria interna, que é aquele programa que eu devo definir. Aqui, no caso, é o programa, né? Não o plano. O programa incluindo a frequência é aquilo que nós tínhamos visto mesmo, a periodicidade, os métodos que serão utilizados, né? com qual base eu vou fazer essa auditoria, qual é o método, né? O que é uma não conformidade, o que vai ser uma observação, para que todos saibam. As responsabilidades, quem serão os auditores, quem vai ser responsável pelo quê.
Requisitos para planejar e para relatar, né? Quais são os requisitos que eu vou elaborar o meu plano de auditoria. Eu vou me basear em requisitos onde o processo é mais complexo, eu dedico mais tempo. Aqueles menos complexos, ou aqueles que têm mais itens na norma, eu dedico mais tempo, né? Isso vocês podem estar depois adquirir o nosso curso de formação para auditores internos, onde ele é explorado, né, e com base na ISO 19011, versão 2018 já atualizada. Ressaltando, se você tem seu curso da 19011 e não migrou ainda para a versão 2018, você tem que fazer a migração, tá? Então já fica a dica e lá no final eu vou dar uma surpresinha para vocês aí em relação a este curso. Então deve planejar e como vai fazer, como vai relatar as não conformidades, né? Como vai entregar os relatórios aos envolvidos, o que deve levar em consideração a importância dos processos concernentes, as mudanças que afetam a organização e os resultados das auditorias anteriores. Então, eu faço esse meu planejamento com base nas mudanças que podem afetar no sistema, a resultados das auditorias anteriores, né? Então, eu me baseio. Então, tive um processo que teve muita não conformidade na última auditoria. Eu vou dar um foco, uma atenção maior para esse processo, tá? Aqueles processos voltados para o sistema de gestão da qualidade, eu dou um foco também de amostragem, de atenção, né? Qual o número de amostragem? Definir os critérios da auditoria e o escopo para cada auditoria. Então, o que vai ser verificado em cada auditoria e qual é o critério a ser utilizado, né? Qual o critério que eu vou utilizar para realizar essa auditoria, como eu disse anteriormente. Então, o procedimento ele é interessante para que se inclua tudo isso e não precise incluir um monte de formulários, né? Toda vez que for realizar uma auditoria. Eu devo selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria. Então aqui a norma fala que um auditor não pode auditar, né, o seu próprio serviço. Então eu tenho que ter no mínimo 2 auditores, 2 pessoas que fizeram o treinamento. A norma não pede treinamento, mas 2 pessoas no mínimo que tenham competência para realizar uma auditoria interna. Isso é um item um tanto, a norma não pede, né, que tenha treinamento, mas é um item um tanto dúbio, porque se você não tem competência para realizar auditoria, logo você não pode realizar uma auditoria, né? Com base em que? Deixa eu ver os relatórios. Aí o auditor acaba pegando uma quantidade de não conformidade muito superior às que vocês apontaram na auditoria interna e ele vai falar que é por falta de competência, por falta do curso da auditoria interna que a auditoria foi mal realizada. Ele dá uma não conformidade para o RH e dá uma não conformidade na auditoria interna e mais uma porção de itens. Então, eu indico sempre os auditores terem o curso. Não é obrigatório? Não é obrigatório, tá? Mas você abre a porta para tomar pelo menos umas 3 não conformidades. A organização ela deve assegurar que os resultados da auditoria sejam relatados para a gerência. Então, ao final da auditoria, feitos os relatórios, reunião de encerramento, falando aqui até um pouquinho da 19.011, reunião de encerramento, reunião com os auditores, os outros auditores membros da equipe, nós vamos relatar para a gerência quais foram os resultados da auditoria, né? Como que a auditoria, quais foram as não conformidades, qual foi a porcentagem de conformidade e não conformidade. Executar correções e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Então eu dei uma não conformidade num requisito da norma,
a pessoa, o departamento, o processo que tomou a não conformidade, né, o processo que tomou a não conformidade, ela deve executar a correção e as ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Então ele tem que corrigir aquilo sem demora. Em alguns procedimentos de auditoria já tem até o prazo que ele deve corrigir, tá? Não tomar ação corretiva, que é diferente da correção, né? Vou corrigir ali imediatamente para que aquele problema não continue, né, ocorrendo. Oração de corrigir, a corretiva precisa uma análise um pouco maior, então aí vai de um tempo maior para implementar. A organização também ela deve reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria. Então ele fala assim, ó, tem que ter evidência, documento do relatório da auditoria, do plano da auditoria, né? Pelo menos esses dois itens. Ele cita a norma 19.011, como eu havia dito, 2018. Usem ela como referência, né? Uma norma que fala sobre as características que o auditor deve ter, né? Qual comportamento, item a item. É muito bem complexo. Bom, agora análise crítica pela direção, item 931, generalidades. A alta direção ela deve analisar criticamente os temas de gestão da organização a intervalos planejados. Aqui também fala em intervalos planejados. Então, em algum lugar deve estar definido o intervalo planejado para a realização das reuniões de análise crítica pela direção, tá? Para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia e alinhar com os direcionamentos estratégicos da organização. Então, aqui nós devemos evidenciar, realizar a auditoria, a reunião de análise crítica, aliás, tá? Com a periodicidade definida. Se ela é anual, se ela é semestral, a organização quem define, normalmente sempre realizadas após a auditoria interna, né? Porque, obviamente, um dos requisitos, se não me engano, o primeiro requisito da ata de reunião é resultados da auditoria. Então, ali eu coloco os resultados da auditoria. O subitem B, para análise crítica, considerar mudanças. Então, fala assim, olha, para análise crítica, considerar mudanças nas questões internas, externas e planejamento estratégico. O C, foram acrescentadas outras partes interessadas relevantes. E, foi totalmente acrescentados riscos e oportunidade. E agora, a novidade nesta versão da norma, né? Então, estamos falando aqui nesse requisito que foi acrescentado nas entradas, que não tinha, agora tem. Por isso que pula do B, o C e o E. Tá? Então, são riscos que são itens que foram acrescidos, que não haviam e não estavam antes nesse requisito da norma. E agora nós vamos citar um por um desses requisitos, né? Ali eu só falei o que acrescentou e agora eu cito um por um. O item A, as entradas da análise crítica pela direção. A situação das ações provenientes de análise críticas anteriores pela direção. Ok? O item B. O item B fala sobre mudanças nas questões internas e externas que sejam pertinentes para os sistemas de gestão da qualidade. Né? Tem algumas notas aqui, a nota do item A fala assim, ó, no final de toda análise crítica
deve ser feito um plano de ação. Por exemplo, no modelo 5W2H, o que fazer, como fazer, por que fazer, quem fazer, quando fazer, como e quanto vai custar. A nota do item B fala: relativo ao requisito 4.1, é preciso verificar as mudanças de contexto periodicamente. O mercado, a concorrência, a economia, os impostos, a legislação e etc. Então, fala sobre as questões internas e externas. O item C: informações sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas a. Esse item é importantíssimo. A norma ela fala agora que eu tenho que avaliar tendências. Né? No item anterior eu não era necessário avaliar tendências na ata de reunião de análise crítica. Então eu tenho que pegar todos esses indicadores, esses sete indicadores aqui que ela me obriga, fora aqueles outros que nós vimos, né? No requisito 9.4, né? E eu tenho que analisar a tendência deles. Se a tendência é de alta, se a tendência é de estabilidade, se a tendência é de queda, se é positiva, se é negativa. Analisar os indicadores. Porque não adianta ter só os indicadores na ata de reunião de análise crítica. Não, tem que fazer uma análise deles. Tá? Então, os indicadores que devem ser analisados são satisfação e retroalimentação das partes interessadas, das partes pertinentes, né? Então, a retroalimentação e satisfação dessas partes. Extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados. Desempenho de processos e conformidades de produto e serviços. Não conformidades e ações corretivas. Resultados de monitoramento e medição. Resultados de auditoria. Desempenho de provedores externos. Então, esses são os indicadores que eu tenho que fazer a avaliação da tendência. Continuando com as entradas, o item D, a suficiência de recursos. Tá? Todas as ações precisam, anota, todas as ações precisam de recursos. Os recursos podem ser humanos, materiais, e sempre são limitados, né? É preciso priorizar e sempre vão haver ações que não poderão ser feitas porque os recursos não são suficientes. Desde que a organização atenda a norma, a certificação é possível, mesmo que nem tudo possa ser feito. Então isso é interessante. Às vezes as pessoas acham, como eu disse lá atrás, que não conformidade é um problema. Tá? Não é um problema, está atendendo a norma, os requisitos, está identificado, está analisado, tomou ação, está tudo ok? Não tem problema, faz parte do processo, né? Suficiência de recursos, muitas vezes a organização não tem recurso para investir. Não tem problema? Não tem problema, ele vai fazer uma análise de prioridade de investimento de recursos. O que tem que fazer é atender todos os itens normativos. Tá? O item E, a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Nota, essas ações são muito importantes porque são preventivas e protegem estrategicamente a organização. Então, a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Eu vou ter que analisar quão eficaz foi a ação que eu tomei em relação àqueles riscos e oportunidades citados no item 6.1. Isso vai prevenir e proteger a organização. Então, como o requisito de ação preventiva foi retirado da norma e agora vem com essa mentalidade de risco, essa ação é muito importante, né, para proteger estrategicamente a organização. Antigamente, auditando de cada 100 empresas, você tinha 99 empresas com 100 não conformidades abertas e 2 ações preventivas e uma ação para melhoria.
Era ridículo, deveria ser o contrário. Eu tenho que ter mais ações preventivas e menos ações corretivas. Eu tenho que estar prevenindo, mais prevenindo do que correndo atrás do rabo, do que estar corrigindo, tá? Que é esse caso, né? Se esse plano de risco fosse aplicado na versão anterior, eu teria centenas de ações preventivas. O item F fala sobre oportunidade de melhoria. E uma nota: para identificarmos oportunidade de melhoria, anteriormente deve haver uma sistemática para identificação, seleção e implementação. Então aqui novamente ele fala sobre determinar uma sistemática. Então assim, o que é oportunidade de melhoria? Como que eu vou identificar essa oportunidade de melhoria? Então tem organizações que ela discute isso numa reunião de análise crítica. Tem uma organização que aproveita o requisito 10, né? Como eu já citei lá atrás, no item 10.3, melhoria contínua. Ele usa o item 10.3, ata de reunião de análise crítica, caixa de sugestões, formulário próprio para identificar melhorias contínuas, utilizam aqueles formulários que nós já citamos, né? As mudanças no sistema de gestão da qualidade também pode ser evidenciado como melhoria, com oportunidades de melhoria. Então aí algumas dicas de como implementar esse item. E as saídas da análise crítica? Existem 3 saídas, né? E essas saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões e ações relacionadas com o item A, oportunidade de melhoria. O item B, necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade. Item C, recursos. A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados de análise crítica pela direção. Resumindo, eu tenho que ter um registro que análise das entradas e das saídas, das tendências, de tudo que foi citado aqui, tem que ter um documento provando que eu fiz essa análise crítica. Então, os 5W, 1, 2, 3, 4, 5 e 2Hs, é isso aí. Os 5W e 2Hs. Bom, só foi alterado o termo registro para informação documentada nesse item da norma. O conteúdo, aliás, desse tópico, né? O conteúdo do requisito já constava na versão 2008. É óbvio que na anterior nós já citamos os itens C, D, I e esse não engano, né? Como alteração. Nesse aqui já não houve alteração, só o registro obrigatório aqui fala que a informação documentada é obrigatória. A informação documentada pode ser uma ata de reunião com um plano de ação. Então eu faço uma ata de reunião com todas as entradas e saídas e um plano de ação, utilizando a ferramenta 5W e 2Hs, que em inglês é, desculpa o inglês, mas what, why, where, when, who, how much. Ok? Que é o que fazer, como fazer, por que fazer, quem faz, quando faz, como e quanto vai custar esse item, né?